No centro da mesa redonda do 360 graus, com o compromisso de dizer a verdade e sem poder fugir das perguntas de Dércio Alcântara, Marconi Ferreira, Adriana Bezerra, Professor União, Ítalo Aleph, Fábio Augusto e J. Filho. O entrevistado do dia. Superintendente da CGU, Severino Queiroz, paraibano de Caporã, é a segunda vez que está com a gente. Funcionário de carreira da CGU, ou seja, duplamente orgulho para nós, assim, um paraibano, né? Muitas vezes o superintendente vem de fora. Eu nem sei se pode ser superintendente sem ser funcionário de carreira, mas duplamente é a meritocracia e também é um orgulho por ser um conterrâneo. Vai completar 2 anos à frente da Controladoria Geral da União. Queria que o senhor iniciasse, primeiro dizendo que nós estamos honrados pela sua presença e que o senhor fizesse um balanço desse período que o senhor está à frente da CGU. Boa tarde, equipe aqui de 360 graus, Décio, Ítalo, Marconi, Fábio, Adriana Bezerra. Boa tarde, ouvintes. É um prazer para a CGU estar aqui nesse programa de grande audiência e poder esclarecer algumas situações que são de interesse geral da população. Há quase 2 anos, à frente da Superintendência da CGU na Paraíba, a gente pode fazer um balanço positivo, apesar dessa pandemia que nos tirou um pouco o prumo, né? Todos fomos pegos de surpresa, nós tivemos que correr atrás de novas ferramentas de trabalho, apesar de a CGU já viver trabalhando remotamente em algumas situações, um projeto que a gente já tinha em andamento, tudo mudou. Não adiantava a CGU querer fiscalizar se o município não estava apto a receber a equipe de auditoria, a equipe de fiscalização. Não tinha ninguém para nos atender, os órgãos federais da mesma forma. Então, nesse aspecto, nós tivemos que nos reinventar, nos socorrer dos portais de transparência, nos socorrer de todo o ferramental que estava disponível na internet e também por meio de parcerias entre os órgãos de fiscalização e de combate à corrupção. A gente fez, nesse período, promoveu o maior estreitamento das parcerias com o Ministério Público Federal, com o GAECO, no caso o Ministério Público Estadual, com a Polícia Federal, com as controladorias municipais. Enfim, foi todo um trabalho que a gente teve que cada dia melhorar para melhor satisfazer a população no anseio de que os recursos públicos fossem bem empregados em sua finalidade essencial. Então a gente teve, apesar da pandemia, nós tivemos algumas operações. A primeira operação Covid foi na Paraíba, para quem não lembra, a Operação Alquimia. E conseguimos também entrar na Operação Calvário, que até então a CGU não estava participando da Operação Calvário, mas um pouco antes de assumir a superintendência, a gente estreitou a parceria com o GAECO, com o Ministério Público Estadual e também com a Polícia, para que a CGU pudesse participar da operação e das investigações, até porque, em alguns casos, não envolviam recursos federais, mas por meio de acordo de cooperação técnica, a CGU tem a competência de entrar e participar. A CGU não pode chegar, digamos, junto ao governo do Estado, solicitar uma documentação que os recursos utilizados não sejam recursos federais. Porém, o Ministério Público pode solicitar e nos repassar, solicitando em cooperação técnica que a gente audite aquele processo, aquele procedimento de aquisição. E assim a CGU entrou nas parcerias em relação à Operação Calvário e também tivemos o braço Calvário Federal, né, que foi junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que também atuamos. E temos também na CGU a questão do incremento das ações de prevenção e transparência pública, né? Nós temos uma secretaria exclusiva em Brasília que cuida disso dentro da CGU e que todas as secretarias que existem em CGU, elas acabam sendo projetadas numa menor proporção para os estados. Então, aqui na Paraíba, nós temos o programa Fala BR, que está sendo executado por alguns municípios, que é o sistema de ouvidorias, que é disponibilizado gratuitamente para todas as prefeituras e câmaras de vereadores,
que quiserem fazer adesão, não tem custo algum, totalmente gratuito. Temos o programa Time Brasil, que é um programa que busca trabalhar as ações de integridade e de melhoria da qualidade da gestão pública, um ferramental que a gente faz, um plano de ação e fica acompanhando todo o desenrolar das atividades do município na melhoria da gestão. Então, as regras de governança, de integridade, a gente passa a acompanhar em parceria, e temos o programa também Um por Todos, que é um programa muito bacana, que pode ser implementado nas escolas da rede pública e também da rede estadual, que ele vai trabalhar de forma lúdica as ações iniciais lá de integridade, de ética para as crianças e adolescentes. O ferramental desse programa são as revistinhas da Turma da Mônica. Então, é um programa muito bonito e que a gente convida os municípios a aderir. Já temos aqui alguns municípios que aderiram, né, a esse programa Um por Todos. A minha cidade, obrigatoriamente, tinha que aderir, né? Caporã, fui lá. Rio Tinto, Conde, Cabedelo, Cajazeiras, João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande. O Time Brasil, Santa Rita, João Pessoa, Campina, Cajazeiras, Areia, Guarabira e Cabedelo. Enfim, temos vários municípios que estão aderindo, porque são ferramentais, são programas gratuitos e que proporcionam uma maior qualidade do serviço público e também proporciona a participação social, o incremento de todas as ações ligadas à ética, transparência e combate à corrupção dos municípios. Marconi Ferreira, sua pergunta? Secretário, a gente sabe perfeitamente que a CGU trabalha, não é, com o controle interno. É isso? Minha observação, não sei se está correta nesse sentido. Trabalha com controle interno. A minha pergunta qual o desafio na atualidade da Controladoria Geral da União? Olha, a CGU ela é órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. O grande desafio para a gente digamos, cada vez trabalhar mais com menos gente. Então, a gente acaba tendo que se desdobrar em 1000 para poder dar conta de tantas ações, de tantas atividades. A gente vem, digamos, a Controladoria Geral da União, ela nasceu inicialmente por meio da Secretaria Federal de Controle Interno. Então, imagine que era uma secretaria que foi crescendo e hoje a CGU engloba 5 secretarias. Então, a gente trabalha correição, trabalha ouvidoria, trabalha transparência, trabalha combate à corrupção e trabalha também a auditoria e fiscalização, que é o controle interno. Então, para a gente, o grande desafio é dar conta de toda essa gama de atividades e dar sempre a resposta à sociedade da forma que ela precisa e no tempo que ela necessita. Não adianta a gente chegar com uma ação de controle 5 anos depois que ela aconteceu. Acontece de atrasar um pouco a resposta que a sociedade necessita? Acontece. Infelizmente acontece, mas é em função de não conseguirmos dar conta de tanta coisa. Mas a CGU, graças a Deus, aí o ministro conseguiu a autorização para realizar concurso público. Vão ser 300 vagas para o cargo de auditor e 75 vagas para o cargo de técnico federal de finanças e controle. Então, dentro de 2 ou 3 meses, se Deus quiser, o edital do concurso está aí nas ruas e a gente vai ter um incremento aí na equipe para melhorar a qualidade dos serviços para a sociedade. Olha aí, é exclusivo. Exclusivo, assim, chegou agora, a gente não viu em canto nenhum. Foi divulgado ontem, a autorização foi publicada ontem. É exclusivo para a gente, né? Boa. Para a imprensa. Quanto à situação digamos, o cargo de superintendente, ele praticamente exclusivo de servidor da carreira. Tá? Sim, tá. Existe uma pequena possibilidade de alguém vir a ocupar o cargo de superintendente ou de chefe de auditoria interna, mas é muito remoto. O cara tem que ter uns requisitos aí, tem que ter 10 anos de atividade. É uma coisa que praticamente o obriga a ser de carreira. Mas que bom. Um técnico, né? Você tem que passar
A gente luta muito pela competência da CGU, Claro. e a gente não deixa esses espaços serem ocupados por servidores que não sejam de carreira. Ou por políticos. Fábio Augusto, a sua pergunta. Superintendente, a gente está aí há 1 ano e 6 meses já de pandemia, e muito se falam essa questão da CPI da Covid. Se essa CPI investiga justamente os repasses de gastos federais para as prefeituras, os estados. Diante disso, como é que está essa situação aqui na Paraíba? Não sei se o amigo pode ou não revelar, tem muita prefeitura sendo investigada, os gestores como um todo. Vamos lá. CPI ocorre lá dentro do Poder Legislativo, né? A gente não tem nenhuma participação, exceto se solicitada a participação da CGU. O ministro está prestes a ser convidado a esclarecer algumas situações lá junto à CPI. A CGU fez alguns trabalhos ligados à Covid aqui na Paraíba também. A CPI, inclusive, solicitou de todas as unidades da federação que a CGU apresentasse um relatório de tudo que foi investigado junto a estados e municípios. E esse material já está em poder da CPI. Já está com o poder da CPI. Já está em poder da CPI, sim. Aqui na Paraíba tem muita coisa? Aqui na Paraíba, algumas coisas sim foram. Já tem algumas coisas irregulares, né? Algumas coisas que estão sendo investigadas. E tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado, com certeza. Interessante. Adriana? O senhor falou agora há pouco, boa tarde para começo de conversa, obrigada por estar aqui. O senhor falou agora há pouco que a Controladoria passou a integrar o time, né, que conduz a Operação Calvário. E uma dúvida que me atormenta há tempos é a seguinte: o contrato, a terceirização da saúde na Paraíba, o contrato que o governo do estado à época fez com a instituição Cruz Vermelha, que inclusive já chegou aqui com uma má fama danada, né, com uma ficha corrida grande de processos judiciais. E esse acordo, né, esse contrato durou aí 8 anos. Somente e tão somente após a saída do ex-governador Ricardo Coutinho é que você vê a movimentação de Ministério Público e Polícia Federal e todos os organismos de controle e investigação atuando nesse caso. A pergunta eu sei que é provocativa, me perdoe, mas de fato é uma dúvida consistente que eu tenho, consistente e insistente. Há um time de conveniência nesses aparatos de controle e investigação do mal feito com recursos públicos? Porque eu sou jornalista, não entendo quase nada do universo jurídico, mas eu percebi, agora eu lhe falo, pode crer no que eu estou lhe dizendo, eu percebi na primeira hora que havia alguma coisa muito estranha, né? Principalmente no argumento dado pelo governo naquele instante. Nós precisamos melhorar a saúde, para fazer isso a gente precisa trazer gente de fora. Qual é? Quer dizer que dentro do organismo e governo da Paraíba, com a rede que tem de servidores públicos, nós não teríamos ali pessoas capacitadas para... De fato, os serviços estavam sendo mal prestados, mas eu imagino que no quadro funcional do governo do estado haveria pessoas capacitadas para fazer esse trabalho de restauração da saúde. Enfim, eu desconfiei, muito provavelmente esses órgãos também, porque a investigação só acontece depois de 8 anos de desvios de milhões de recursos públicos. Essa conveniência, infelizmente, existe no judiciário brasileiro? Vamos lá. Adriana, boa tarde. Prazer, boa tarde. Sempre lhe ouvia pela rádio. Eu lhe avisei, ela bota pimenta. Né? Não, você fica avisando, dando um... Não, eu avisei uma entrevistada, eu disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você é meu amigo. Ele me bota má fama antes das pessoas chegarem. Não, aqui. mas vamos esclarecer, ué. Claro. O cidadão que está em casa, ele precisa saber dessas coisas também. Vamos lá. Não há conveniência, há coincidência.
Tá? A Operação Calvário, a investigação que resultou na Operação Calvário, ela aconteceu a partir de colaboração premiada, né? Então, não foi a CGU que iniciou uma auditoria, não foi o Ministério Público que iniciou uma auditoria, foram situações que foram acontecendo e que resultaram na Operação Calvário. Acredito que os senhores lembram de um valor em dinheiro que foi apreendido pela Polícia Civil, numa blitz, acho que cerca de 80 mil reais. Aí já tinha aquela investigação. Nós denunciamos. Lembra? Já tinha aquela investigação, era no período eleitoral. Um processo que sumiu. Já foi rasgado esse processo. Vários delegados se reuniram, nós publicamos isso. Se foi reuniram e tal. Esse processo foi rasgado na Igreja Santana. Aí depois Ricardo inventou que mandou para não sei o que estava sendo investigado e tal. Pronto. Marcelo, tá corrigido, ok, vamos lá. Digamos, foram surgindo esses fatos. E a investigação também teve aquela apreensão teve a operação iniciou no Rio de Janeiro. E depois, em colaboração com o Ministério Público Estadual aqui, ela desceu aqui para Paraíba pela coincidência de ter sido gravada uma potencial entrega de recursos ali no hotel e que envolviam pessoas aqui da gestão da Paraíba. E que, na verdade, veio do Ministério Público do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Exatamente. E com essa busca e apreensão realizada lá, todo esse trabalho de investigação veio para a Paraíba e o Daniel Gomes fez a colaboração e nesse ato ele trouxe vários elementos de prova e que a colaboração foi homologada em juízo e começou-se a investigação real aqui. Demorou muito? Demorou, infelizmente. Mas, porque o trabalho das organizações sociais, ela, digamos, trazia um certo alento à população. Muitas das vezes, alguns gestores, não estou dizendo que é o caso do ex-governador, eles deixam o caos acontecer para que aquela situação que se apresenta como a ideal para resolver aquele problema seja bem recebida. Então, as organizações sociais, quando elas chegaram, o Hospital de Trauma, acredito que quem é daqui sabe que era um verdadeiro caos. Então, e por que não poderiam os serviços ser prestados de forma direta pelos profissionais de saúde da localidade ou aqui da região? Existe uma limitação legal para que os servidores públicos só possam ter no máximo 2 cargos e havendo compatibilidade de horário. Quando se busca uma contratação via organização social, você quebra um pouco essa ilegalidade, assim como as contratações que, digamos, de serviços e... Isso, os codificados é outra coisa. Outra coisa. Também complicada. Mas também também complicada, que foi também objeto de uma denúncia do Ministério Público dentro da Operação Calvário. Mas os codificados também foi um outro arranjo encontrado para, digamos, não dar transparência às contratações. Então, para burlar a legislação. As organizações sociais, elas, quando, digamos, em situação regular, elas são um ferramental fantástico para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Mas, quando ela está travestida de más intenções, acaba dando ensejo a irregularidades, a conluios, a contratações ilícitas que proporcionam grandes desvios de recursos públicos. Qualquer próprio os procedimentos, né, previstos pelo poder público engessam muito os serviços, né? Esse foi um dos argumentos, por exemplo, foi um dos melhores que eu achei, né, para a contratação dessas organizações. É que, por exemplo, você, se por alguma uma demanda extra, você acaba a Bezetacil, você acabou a Bezetacil, aí você vai abrir uma licitação, aí você vai receber proposta, quando o terceirizado pode imediatamente repor isso sem obedecer todo esse rito que né, alongado demais, que não atende, né, não tem a urgência que as demandas merecem, precisam ter. Não é verdade? Agora, a legislação ela já vem exatamente para proteger o cidadão dessa
possibilidade de o gestor comprar do seu amigo, comprar de alguém que está vendendo com um preço bem mais elevado. Então, mesmo a contratação sendo feita por meio de uma organização social, ela não está dispensada de escolher a melhor proposta para a administração pública. Quer queira ou não, ela está agindo ali praticamente como uma delegação. Então, ela é um agente que foi contratado e tem que seguir, no mínimo, as regras estabelecidas para a licitação que os demais entes administrativos Sabe têm que a percepção seguir. que eu tenho, e eu acho que é comum a muitos brasileiros, é que, assim, a controladoria, né, as ferramentas de controle amplificaram o poder de ação, mas ainda assim o Brasil segue sendo um país com muita corrupção. Né? O que é que acontece? Somos realmente um povo engenhoso para cometer o mal feito, há brechas ainda, e houve algum recuo dessas ferramentas, dessa modernização, né, do sistema de controle no governo Bolsonaro? O governo que diz aqui não tem mais corrupção? Vê só, vamos lá. Não houve recuo em momento algum em relação às ações dos órgãos de controle, muito menos da CGU. A CGU, ela integra a estrutura de governo e a estrutura do Estado brasileiro. Então, a CGU a gente trabalha como um órgão de Estado, não como órgão de governo. A gente não tem vinculação política, até porque aquele dirigente que está hoje, ele está de passagem. Amanhã é outro dirigente e a CGU permanece ali executando sua ação de forma técnica e trabalhando. Todos os nossos auditores, aproveitando aqui até agradecer a minha equipe da CGU Paraíba, que todos estão ali engajados comigo nessa luta. E a gente dá o nosso melhor, isso em todas as unidades da federação. Essa questão de recuo nas investigações, de forma alguma, não houve. A CGU ela trabalha de forma técnica e segue independente do governante que esteja à frente, tá? E a gente vive, digamos, o cidadão ele pode esperar o máximo e pode participar das ações da CGU, quer seja pela Ouvidoria Geral da União, quer seja nos enviando um e-mail, denunciando, assim como buscar o próprio Ministério Público Federal ou a Polícia Federal, que a gente acaba fazendo uma atuação conjunta ali para melhor assegurar a qualidade do gasto. O senhor passa tanta credibilidade que eu juro que eu vou exercitar minha crença, vou mesmo, em relação, por exemplo, à coincidência e não conveniência da Operação Calvário. Vou lhe dar esse crédito porque o senhor me passa essa força, essa força da verdade. Tem disso mesmo, Adriana. A gente vive, para você ter ideia, eu, por exemplo, eu me dedico integralmente. Eu passei 3 anos cedido à Prefeitura de João Pessoa e nunca deixei de trabalhar combatendo a corrupção. Quando eu estava à frente da Controladoria do município, a gente fez uma grande operação envolvendo o Instituto de Previdência. Quem não lembra daquele esquema grande que tinha aqui no Instituto de Previdência, que financiava campanhas aí de alguns parlamentares municipais. E a gente vai trabalhando. É uma coisa assim, é o gostar, é o dever, é a obrigação mesmo. Eu recebo, eu sou pago para isso e vou me dedicar ao máximo. Preciso fazer mais uma pergunta. Mas já foram 6. Sim, mas a Lava Jato, mas isso é importante. A Lava Jato acendeu um sinal de alerta no sistema todo de controle da justiça, do judiciário, enfim, porque você viu ali, olha o desfecho daquilo, né? Conluio entre o acusador e o julgador, a tentativa de se apropriar de recursos públicos que foram devolvidos pelas empresas penalizadas, a politização, a denúncia sem materialidade de prova realmente do dolo. O rito absolutamente estranho ao sistema jurídico brasileiro. A gente corre o risco de ter uma reedição de Lava Jato ou o povo do judiciário disse, opa, isso não nos serve. Que sirva de exemplo para não ter repeteco nunca mais. Ok, Queiroz vai responder depois do intervalo. Ítalo, quer deixar sua pergunta? Eu vou fazer depois do intervalo. Ok, vamos faturar, daqui a pouco a gente volta.
Vamos faturar, já voltamos! A informação por todos os ângulos. 360 graus. Um giro completo pela notícia. ACM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Vai arriscar ficar sem alta segurança enquanto todo mundo está em casa? Contrate o serviço de portaria virtual da Planserve, uma tecnologia exclusiva que dispõe de portaria monitorada à distância, sem necessidade de porteiro físico. A solução moderna para quem quer mais segurança e diminuir custos. E agora com portaria telepresencial. Ponha a segurança em primeiro lugar com quem entende do assunto. Planserve 3225-4663. Acesse planserverh.com.br. Agora tem trabalho. A Prefeitura já iniciou a construção de 5 novos conjuntos habitacionais. Serão 3.852 novas moradias. E isso é só o começo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba. Surpreenda-se, sem moderação. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público convencer e seu produto oferecer pra todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncie aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Tá pensando em construir? Tá pensando em reformar? Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire, Atacadão Freire, material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Aniversário solidário Óticas Diniz. Você pode participar dessa grande campanha das Óticas Diniz de Santa Rita e Bahia, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis e ainda adquirir produtos e serviços de altíssima qualidade com preços pra lá de especiais. Confira! Óculos de grau completos com lentes monofocais antirreflexo ou multifocais incolor por apenas 10 vezes de R$ 29,90. Lentes monofocais fotossensíveis e antirreflexos por apenas 10 vezes de R$ 19,90. Tratamento antirreflexo inteiramente grátis nas compras das suas lentes multifocais de qualquer marca. Ofertas e solidariedade na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Please, fala com a Diniz. Em Bahia, na Avenida Liberdade 3702, Centro, ou pelo Diniz Zap 991139696. Em Santa Rita, na Rua Siqueira Campos, número 36, Centro, ou pelo Diniz Zap 993151115. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer tá sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus. Criada por cientistas da Unicamp, a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da Covid por oxidação em 1 minuto e garante o máximo de proteção. Corra e compre a nova máscara. Preserve sua saúde. Proteja sua família e seus funcionários. Não deixe que o vírus pegue você. Procure a Asa Branca Confecções pelo zap 83981694328. Máscara especial que mata a Covid. Asa
Branca, dos cientistas para você, a máxima proteção. A gente não para de respirar, a gente não para de trabalhar, a gente não para de cuidar, A gente não para de vacinar. 24 horas de vacina sem parar. Em Santa Rita, A gente não para de vacinar. 24 horas de vacinação. Dia 29 de julho, Prefeitura de Santa Rita, lugar de desenvolvimento. A gente não para de vacinar. Vem cantar a sua marca, conte com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Sua marca for regional, a sua música precisa ser. Seja da bumba, viola, pandeiro, o Brasil inteiro precisa conhecer. Se o negócio está começando, ou se é mega power popstar, a gente joga estilo e melodia, a gente cria pro mundo cantar. Venha cantar a sua marca, conte com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Venha cantar a sua marca, conte com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Venha cantar a sua marca, conte com a nossa voz. Para aparecer pro mundo, cante, conte, cante, conte com a voz. Vox Audio Studio, tecnologia a serviço da criatividade. Tá procurando uma solução para higienizar os ambientes do seu negócio? A Planserve Terceirização dispõe do serviço de sanitização com quaternário de amônia de 5ª geração. O produto indicado pela Anvisa para desinfecção da Covid-19, que elimina 99,9% das bactérias e não causa alergia, não tem cheiro e nem deixa manchas. Previna sua empresa da Covid-19 com a Planserve. Fone 32254663. Acesse planserverh.com.br. A FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Agora em toda a Paraíba, 13h46. Eu falei 13h46 em toda a Paraíba. Nós estamos aqui conversando com o Severino Queiroz, que é o superintendente da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba. A Adriana Bezerra deixou uma pergunta e Queiroz vai responder agora. Vamos lá. A pergunta da Adriana foi em razão das investigações da Lava Jato. Então, o panorama em si, como um todo, a Lava Jato a gente precisa entender e ter como referencial a seguinte situação. As irregularidades aconteceram efetivamente, a propina foi paga. Então, para mim, esse é o ponto de partida. Então, se houve irregularidade, se houve o pagamento da propina, as investigações, o que está sendo discutido no judiciário é a questão procedimental, é como se deu a investigação, como se deu a denúncia. Então, são aspectos processuais e não quanto à inexistência ou não do fato da irregularidade. Então, se as irregularidades aconteceram, e efetivamente aconteceram, tanto que, se não tivessem acontecido, as empresas não teriam procurado a CGU para firmar acordo de leniência, não teriam feito devoluções de valores, não tinha se tido tanta repatriação de recursos como houve em função da Lava Jato. Então, a Lava Jato é uma operação fantástica, é digna de aplausos. Algumas, algumas disfunções podem ter acontecido, pode, mas tudo não está imune a correções e as investigações continuam seguindo aí e com sucesso, tudo para fazer voltar aos cofres públicos valores que foram desviados, quer queira por contratações irregulares, por pagamento de propina e etc. Ítalo Aleph. Eu queria saber sobre as eleições passadas, do ano passado, as eleições municipais, né, para prefeito, vereador. Muita gente tem amizade com os presidentes
dos partidos, que é quem decide quanto vai para quem e quem não ganha nada, não é assim? Eu queria saber, na Paraíba, se teve muita complicação com esses recursos federais, até porque tem gente, né, em cidade pequena principalmente, que bota nota fria, bota nota que ganha, os proprietários ganham, como é que se chama? Benefício social, essas coisas. Como é que foi isso daí? Todo mundo conseguiu entregar em dia? Se não entregar em dia vai ser penalizado com cargo? Como é que foi o trabalho da CGU em cima desses recursos federais que vieram para financiamento público eleitoral? E eu emendo aqui também a questão do auxílio emergencial, né? A gente sabe que muita gente indevidamente recebeu o auxílio emergencial e até filhos aí de ricões, até pessoas importantes. Teve até um caso lá em Alagoa Grande que a primeira-dama recebeu auxílio emergencial. E também essa questão mais recente, Queiroz, lá do município de Mulungu, a operação, tem um nome, a operação Falso Lateré, que foi dia 21 lá em Mulungu. Como ficou a questão dos servidores e até pessoas que não precisavam, que receberam auxílio emergencial. Pessoas ligadas ao secretário de Finanças, que é dono de uma cerâmica lá, que produz tijolos. E nesse caso desses servidores que receberam indevidamente, se eles responderão processo por improbidade. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço à minha amiga Anastácia, grande entusiasta, né? Sempre uma estudiosa fantástica, né? Uma pessoa fantástica, da nova lei de licitações, tudo que for desse mundo, né, da controladoria geral, de informação, de licitação, tudo. A Anastácia é uma popstar desse mundo. Agora ela está nas redes sociais direto. Verdade. Forte abraço, Anastácia, também, Regina, Sheila, Gisele e os amigos aí do controle interno, espalhados aí por toda a Paraíba. Vamos lá, foi uma enxurrada de perguntas agora, né? Vamos lá, financiamento eleitoral. Nós temos 10 minutos aí para... então vou correr para não deixar sem resposta. Tá, ok. Financiamento eleitoral é o seguinte, não é algo que a CGU fiscalize, até porque as prestações de contas são apresentadas aos tribunais regionais eleitorais, então está fora da competência da CGU. Porém, as despesas executadas pelos gestores, essas sim, a gente audita, a gente fiscaliza. As prestações de contas, elas são feitas ao Tribunal de Contas do Estado, junto com as prestações de contas normais do exercício. E algumas situações que saltam aos olhos, a gente, que entram no nosso escopo de auditoria, a gente acaba realizando algumas auditorias e fiscalizações. Tivemos um relatório recente de uma auditoria que foi feita no programa Bolsa Família, em Sapé, e que o prefeito vai estar recebendo o relatório para regularizar algumas situações de cerca de 100 famílias que receberam indevidamente o benefício. Muitas das vezes há essa questão de políticos locais, não é o caso de Sapé, por exemplo. Eu estou falando de uma situação hipotética, de que se utilizam de benefícios sociais para angariar votos. É uma situação difícil de a gente fiscalizar, de a gente acompanhar, até porque a gente não está lá na ponta. Para isso a gente conta com todo o aparato da participação social, a população denunciando, nos trazendo as situações para que a gente possa atuar de forma efetiva. Auxílio emergencial, o ano passado a gente teve uma atuação mais efetiva no acompanhamento dos pagamentos. Esse ano nós fizemos uma parceria também com o Tribunal de Contas do Estado. Aproveitar aqui para agradecer o Tribunal de Contas do Estado, assim como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual pela parceria de sempre. E nós conseguimos fazer o cruzamento de forma prévia. Então, preliminarmente, nós já cruzamos a base do Ministério da Cidadania, do auxílio emergencial, com a base dos servidores públicos daqui da Paraíba, tanto do governo do estado quanto das prefeituras e câmaras. E não foi constatado sequer um pagamento irregular a servidor público esse ano, em relação ao auxílio emergencial. E quantas pessoas afortunadas, pessoas de veículos de luxo, já estavam bloqueadas desde o ano passado, também não tiveram os pagamentos esse ano, por conta da atuação integrada da CGU e dos órgãos parceiros. Operação especial em Mulungu,
Foi uma operação realizada em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal e realmente teve por objeto a investigação de pagamentos irregulares em prol de servidores potencialmente fantasmas e que partiu de uma denúncia dos vereadores da cidade lá. Imagine como é importante a participação tanto dos parlamentares como da sociedade nesse processo de investigação. Então, eles nos trouxeram o material, nós elaboramos a nota técnica e encaminhamos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. E resultou na Operação Falsum Later, deflagrada recentemente em Mulungu, onde foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e as investigações seguem em curso. E a gente espera que daqui para o final do ano a gente consiga realizar novos trabalhos, novas operações. Operação especial, por exemplo, ela não depende apenas da CGU, é todo um trabalho em parceria, depende da atuação da CGU, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, ou então o Ministério Público Estadual por meio do GAECO, e do deferimento das medidas pelo Poder Judiciário. Sem o Poder Judiciário autorizar, não tem operação especial. Então é todo um trabalho conjunto. Ok, a gente agradece a presença aqui de Severino Queiroz, que pela segunda vez, gentilmente, aceitou o nosso convite. A gente agradece a articulação de Fernando, né, da assessoria, uma pessoa que a gente sempre interage. Um abraço para você, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Temos aí 5 minutos para as suas despedidas. Antes da sua despedida de iniciar, eu quero aqui parabenizar o trabalho da CGU, dos órgãos de controle, desses servidores públicos fantásticos, altamente qualificados que nós temos na CGU, que nós temos no Ministério Público Federal, que nós temos na Polícia Federal. Isso é muito importante. Graças a Deus que no Brasil nós temos muita gente de bem, muitos patriotas de verdade que vivem em um outro mundo, no bom sentido, vivem no mundo da decência, da dignidade, são pessoas concursadas, são gerações renovadas que acreditam que é possível sim ter um Brasil grande, que é possível sim ter um Brasil decente, um Brasil com democracia, um Brasil com distribuição de renda, onde o dinheiro público chegue e seja aplicado corretamente, com transparência, em favor de quem precisa, porque o que o Brasil mais precisa hoje, Severino, é de gente como esses servidores públicos, repito, que trabalham na fiscalização do dinheiro público. São pessoas anônimas, pessoas que a gente não vê, pessoas que não saem nas manchetes, mas que estão lá nos bastidores, no controle interno, pessoas que acreditam que é possível sim, né, fazer do Brasil um país da justiça social. Mas agradeço aí a sua participação, e os microfones aqui da Rede 360 estão e estarão sempre a serviço da verdade de pessoas como você e como a equipe que você coordena. Muito obrigado, obrigado a todos. Para a Controladoria Geral da União é um prazer estar aqui sempre. Para mim, mais ainda como paraibano, eu gosto de participar, eu gosto de viver isso aí. Agradeço aqui a minha equipe da CGU Paraíba, que nunca me deixa na mão. Sem eles eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar. E a gente faz isso com carinho, com respeito à sociedade. Eu trabalho 12 a 14 horas por dia, esse aspecto de cansado já me é natural. E a gente trabalha porque a gente gosta. Eu poderia trabalhar só minhas 8 horinhas e pronto. Mas só com 8 horas a gente não consegue fazer um mais. A gente não consegue chegar. Eles precisam trabalhar 14 horas por dia. Trabalha bem. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos.